Olá, minha gente. Sou a professora Carla, tá? Sou enfermeira, socorrista PH e pós-graduanda em obstetrícia e neonatologia. Vou ministrar para vocês a disciplina de microbiologia e parasitologia ao longo desse período. Elas são duas disciplinas que elas vão ser conjugadas, né? Vão ser ministradas a aulas juntas, porque uma leva a outra de uma certa forma. Porém, hoje a gente vai falar delas separadamente, né? Porque hoje a gente vai estudar o conceito, a história, os principais personagens dessas duas disciplinas, né? Os marcos, a história. E hoje a gente vai estudar ela separadamente. Primeiro a gente vai falar de uma, depois a gente fala de outra, tá? Primeiro a gente vai começar com parasitologia. Bom, a importância do estudo da parasitologia é fundamental, pois as doenças parasitárias são frequentes na população mundial. A parasitologia humana recebeu uma importância renovada, uma vez que, com a globalização, o mundo se tornou menor devido à rápida movimentação de pessoas imigrantes de áreas endêmicas. Por que é importante estudar a parasitologia? Porque muitas parasitoses elas se tornaram doenças de saúde pública, doenças que têm muita prevalência, grande prevalência, né, de rápida contaminação. Por uma variedade de razões, especialmente em pacientes com AIDS, fez com que parasitas anteriormente sem importância clínica em humanos passaram a ser observados. O grau de intensidade da doença parasitária depende de vários fatores. Entre eles, podemos destacar o número de formas infectantes presentes, a virulência da cepa, a idade e o estado nutricional do hospedeiro, os órgãos atingidos, a associação de um parasita com outra espécie e o grau de resposta imune ou inflamatória. Ao estudar os parasitas, a gente vai saber como que ele age no nosso organismo, como que ele atinge uma resposta imune, como que essa resposta inflamatória, o que ela desencadeia, né? Como que é esse vírus, qual a idade, qual o estado nutricional, que tipo de órgão essa parasitose ela vai atingir, né? E apesar desse grande avanço tecnológico, do alto padrão educacional, da boa nutrição e de boas condições sanitárias, mesmo os países desenvolvidos estão sujeitos às doenças parasitárias. Desta forma, o estudo da parasitologia humana é de suma importância. A parasitologia é uma ciência que estuda os organismos que vivem no interior ou no exterior do hospedeiro, obtendo alimento às expensas de seu hospedeiro, consumindo-lhe e os tecidos e humores ou conteúdo intestinal. Então, a parasitologia ela vai estudar a relação do parasita com o hospedeiro, né? Se esse parasita ele vai ficar no hospedeiro, no interior, dentro do nosso organismo, ou se ele vai ficar no exterior, na superfície, né, fora do nosso organismo. No entanto, o relacionamento do parasita com o seu hospedeiro tem base nutricional, não podendo lesar drasticamente o hospedeiro, evitando alterações comprometedoras, o que faria perder seu hospedeiro. Esta convivência nem sempre é nociva ao hospedeiro, pois o parasitismo ideal é aquele que não causa dano ao hospedeiro e, por conseguinte, não provoca doença. Ou seja, o parasitismo ideal é aquele que não vai causar nenhuma doença ao nosso organismo, nenhuma doença, não vai afetar nenhum dos nossos órgãos, não vai nos causar nenhum mal-estar. A parasitologia na prática abrange o estudo de protozoários, eumintos e artrópodes, onde a maioria dos parasitas de importância médica e veterinária são situados. Todos esses protozoários, eumintos e artrópodes, a gente vai estudar eles individualmente, tá? Mais na frente, na classificação de todos esses micro-organismos, tá bom? De todos esses parasitas. Quais que são as formas de transmissão desses parasitas? Ele é capaz de se produzir disseminando seus ovos e estes costumam infectar outros hospedeiros, dos quais eles retirarão seus meios de sobrevivência através do parasitismo. Eles podem ser transmitidos entre os seres humanos através do contato pessoal ou do uso de objetos pessoais. O contato ele pode ser, né, humanamente, de humano para humano, ou ao tocar em um objeto que ali esteja um parasita que esteja contaminado, né, um alimento, por exemplo,
que não foi feita a higiene correta, e aquele alimento tem um parasita ali alojado, e eu faço uso daquele alimento, né? Eu acabo me contaminando, porque eu ingeri aquilo, eu toquei naquilo. Então, o contato ele pode ser tanto humanamente, ou tocar em objeto, ingerir, né? Eles podem também ser transmitidos através da água, né? Alimentos, como eu falei, mãos sem a devida higienização, poeira, através do solo contaminado, por larvas, por hospedeiros intermediários e por muitos outros meios, tá? Não é só, gente, nosso ambiente que ele pode estar contaminado, a gente também, né? Se não tiver a devida higienização, a gente pode se contaminar. Vamos lá, como que é a classificação desses parasitas segundo alguns critérios? Quanto ao número de hospedeiros, eles podem ser monoxenos, né? Apenas um hospedeiro. Monoxenos ou monogenéticos significa que é apenas um hospedeiro. Ou heteroxenos e digenéticos, né? Que é 2 ou mais hospedeiros. Mais na frente a gente vai estudar os ciclos e vai dar para entender melhor, ok? Quanto à localização, se eles são ectoparasitas, né? Se eles ficam na superfície, ou se eles são endoparasitas, se eles ficam no interior. Quanto ao número de células, se são unicelulares, de apenas uma célula, ou se eles são pluricelulares, de várias células, né? Monoxenos ou monogenéticos são os parasitas que realizam seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro. Exemplo, ascarilumbrigoides e o enterobius vermiculares, né? A gente vai estudar mais à frente esse ciclo e vai saber como que esse parasita ele realiza o seu próprio ciclo evolutivo dentro do hospedeiro. No caso, o hospedeiro vai ser humano, né? Heteroxenos ou digenéticos são os parasitas que só completam seu ciclo evolutivo passando pelo menos em 2 ou mais hospedeiros. Exemplo, Schistosoma e o Trypanosoma cruzi, né? Como que esse parasita ele vai passar em 2 ciclos evolutivos? Exemplo, ele estava no meio ambiente, eu vou lá, estou naquele meio ambiente, me contaminei, ele começa a fazer um novo ciclo no meu organismo, né? A gente vai estudar isso mais na frente nos ciclos, tá bom? Nas classificações. Quanto à localização, ectoparasitas são os que se localizam nas partes externas dos hospedeiros. Exemplos, a sanguessuga, o piolho, a pulga. O piolho, ele fica localizado não dentro da nossa cabeça, né? Ele fica localizado na nossa superfície. Então, por esse motivo, ele é um exemplo de ectoparasita, tá bom? Porque eles ficam localizados nas partes externas, de fora, na nossa superfície, tá bom? Endoparasitas são os que se localizam nas partes internas dos hospedeiros. Exemplos, as tênias, né, que são as famosas solitárias, a lombriga, o esquitossomo e até mesmo os vírus, né, minha gente? Tem um vírus no nosso organismo, ele é um tipo de endoparasita, porque ele fica no nosso interior, dentro, tá bom? Quanto ao número de células, né, unicelulares, possui uma única célula que apresenta um núcleo organizado, ou seja, está separado do citoplasma pela membrana nuclear. São, portanto, organismos eucariontes. Exemplos são os protozoários, né? Pluricelulares são organismos, formados por conjunto de células semelhantes e interdependentes, que desempenham uma ou mais funções. São, portanto, organismos eucariontes, né, que são os eumintos. A gente vai estudar também sobre eles mais na frente, tá bom? Na classificação dos micro-organismos. Agora vamos falar de microbiologia, né? A microbiologia é o estudo desse mundo dos micro-organismos e de suas atividades. Ela vai estudar a forma, a estrutura, a reprodução, a fisiologia, o metabolismo e a identificação dos seres microscópicos. Quais são esses exemplos de micro-organismos que a gente vai estudar detalhadamente mais na frente, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, né? As bactérias, elas vão se dividir em cocos, bacilos e outros. Dentro dessas divisões ainda tem as suas subdivisões, né? Estafilococos, streptococos, que a gente vai estudar detalhadamente, tá bom?
Tem interesse em sua distribuição natural, suas relações recíprocas e com outros seres vivos, seus efeitos benéficos e prejudiciais sobre os homens e as alterações físicas e químicas que provocam em seu meio ambiente. Aqui são algumas primeiras observações sobre micro-organismos, né? Os egípcios, né? Eles protegiam tumbas com esporos de aspergilos. Bíblia, descrição da lepra, 1000 anos antes de Cristo, proibição do consumo de certas carnes, né? Foi descoberto a lepra que ela tinha a ver, né, com o consumo de algumas carnes. Então, foi feita essa proibição de certas carnes, né? Na Grécia, Tucídides verificou que os pacientes que sobreviviam à praga ficavam protegidos e podiam cuidar dos doentes. Falando no dia de hoje, o que isso quer dizer? Que é como se aquela pessoa que sobrevivesse à praga, ela tinha desencadeado uma resposta imune, né? Ela podia cuidar daqueles outros doentes que ele não ia pegar aquele tipo de vírus, né? Na China, o uso de sandálias mofadas para o controle de infecções bacterianas nos pés. Em Roma, Marcos Varro alertava que diminutas criaturas de certos ambientes entravam no corpo e causavam doenças, né? Foi aí que já foi começando a se descobrir que esses micro-organismos, eles conseguiam entrar no nosso corpo, eles podiam nos causar doenças, né? Como o vírus, por exemplo, uma gripe, né? Linha do tempo e marcos da microbiologia. Herbert Hooke, primeira observação das células. Van, primeira observação de micro-organismos vivos. Edward Jenner, primeira vacina. Pasteur, geração espontânea refutada e pasteurização. Robert Koch, teoria do germe da doença, que a gente vai falar muito, tá bom? Robert Koch, crescimento de bactérias em meios sólidos, né, em meio de cultura. Christian Gram, desenvolvimento, método de Gram, de coloração bacteriana, que a gente vai estudar também sobre esse método, tá? Inventada a placa de Petri. Alexander, descoberta da penicilina. Avery McLeod McCarter, DNA é um material genético. Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA, né? Edelman e Porter descobriram os anticorpos, como eles atuam no nosso corpo, né? Margulis, origem das células eucarióticas. Kelly Mullis, inventada a reação em cadeia da polimerase, PCR. Personagens brasileiros. A gente tem o famoso Oswaldo Cruz, né? Que ele teve a missão de combater as 3 principais epidemias que há muito tempo atrás assolavam o Rio de Janeiro: febre amarela, peste bubônica e varíola, né? Ele é médico, ele se formou em medicina aos 14 anos, tá bom? E nisso ele viu a necessidade, né, de combater essas doenças, de estudar, ele é cientista, de combater essas doenças, do que fazer, de começar a pesquisar para combater esse tipo de doença que naquela época eram epidemias, tá bom? Adolfo Lutz foi trabalhar como cientista em Hamburgo, investigando o bacilo da lepra. Vital Brasil. Em 1889, ele organizou um laboratório na Fazenda Butantã. Em 1901, o laboratório da fazenda se tornou o Instituto Butantan. Em 1919, ele transferiu-se com sua equipe para Niterói e fundou o Instituto Vital. Então, minha gente, essa aula de hoje foi só para abordar realmente o que cada disciplina ela vai estudar. Embora hoje elas foram faladas separadamente, elas vão ser estudadas, né? A gente vai estudar elas juntas, porque uma leva a outra, né? Sobre os micro-organismos, os protozoários, as bactérias, os vírus, os fungos, né? Endoparasitas, ectoparasitas, células eucarióticas, procarióticas, tá bom? E é isso, eu vou deixar uma atividade, tá bom, para vocês. A gente se encontra na próxima aula, tá bom?